Bom, no nosso último encontro, a gente viu, né? O tibetano falou um pouquinho sobre o significado da psicologia, né? Fez uma introdução aqui ao tema, falamos de algumas escolas, né? E agora a gente vai falar um pouquinho mais mesmo do trabalho ocultista. Do que é um trabalho ocultista? Um trabalho que não tem nada que é secreto, mas é um trabalho que se ocupa das causas, né? O ocultismo ou o esoterismo é algo que está ligado à causa. E quem causa são as energias. E as forças são manipuladas pelas energias. Assim, é muito comum dentro do ensinamento esotérico que a gente compreenda que energia, então, é aquilo que é causal, eu ia falar essa energia causal, é aquilo que é causal, é aquilo que é de fato espiritual, liberto, né, livre, e forças são as ferramentas através das quais a energia vai se manifestando e ganhando forma. Então, quando a gente pensa em cada um de nós, a nossa alma, a gente poderia dizer que é a energia, e a gente entende que os nossos corpos, a nossa tríplice personalidade, são as nossas forças mentais, emocionais e físicas. Sempre é bom a gente relembrar esses conceitos, porque ao longo do texto eles aparecerão, então para que não haja nenhuma confusão e nenhuma necessidade de grande parada para esclarecimentos. Tudo bem? Sim. Obrigado. Assim, podemos ler. Ao estudar, não devem esquecer que o conceito fundamental de todo o trabalho oculto se ocupa com a energia. Unidades de energia, energia contida nas formas e correntes de energia que fluem. Estas energias chegam a ser poderosas e encarnam nosso propósito mediante o emprego do pensamento, pois seguem as linhas bem definidas das correntes mentais do grupo. Então, a gente está, de novo, né, trabalhando com energias causais, né, energias espirituais, energias da alma. Então, ele chama a atenção aí para três aspectos da energia: unidades, energias contidas nas formas e correntes de energia que fluem. Então, são três estados de energia, assim como a gente vai ver, é uma analogia também, pode ser feita com os três raios de aspecto, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. O poder, a vontade, a unidade, né? A qualidade que permeia a forma ou consciência, e a própria expressão, que é o terceiro raio, que é chamado de atividade inteligente, que é a maneira como essa energia vai expressar o seu propósito, né? Então, essas energias chegam a ser poderosas e encarnam nosso propósito, dão carne ao nosso propósito, mediante o emprego do pensamento, pois seguem as linhas bem definidas das correntes mentais do grupo. Então, à medida em que o grupo vai se apropriando da sua mente grupal, né, vai trabalhando de fato como uma única mente, é possível, então, direcionar estas poderosas energias para o propósito com o qual o grupo foi formado. E a gente vai ficar um pouquinho mais claro daqui a pouquinho no decorrer do texto, aí a gente pode retomar esse assunto. Mas só para a gente ter mais claro o propósito de estarmos reunidos em grupo, né, estudando esse texto. Se ainda assim não ficar claro, vocês podem, por favor, questionar, interromper, eu vou tentar explicar de uma outra maneira, tá bom? Deve-se recordar, no entanto, que na região do pensamento se produz a clivagem. Esse é um termo que a gente não usa tanto em português, o tibetano usa bastante. Entre magia branca e magia negra. É como se fosse
a separação ou o ponto em que se divide a magia branca e a magia negra. Não do jeito que a gente está acostumado a pensar em bonequinho, em outras coisas, né? Vai ficar também um pouco mais claro o que o tibetano quer dizer com um tipo de magia que pode ser de uma qualidade ou de outra, tá bom? Utilizando o poder do pensamento, podem observar como agem os dois aspectos da magia. E, portanto, verificar que não existe magia negra de fato em si, até que se chega ao reino da mente. Ou seja, tudo isso que a gente comumente tem na cultura de que é magia negra, possivelmente não é. Porque não é magia na sua plena acepção, né? Na plena acepção desse termo. Magia é a capacidade de manipular, é a capacidade de manejar, de criar, de manifestar. Isso que o sétimo raio faz, por isso que ele é chamado de o raio da magia e do cerimonial. E a gente não consegue exteriorizar algo, dar forma a uma ideia mais elevada, a um propósito, por exemplo, que é uma energia de primeiro raio, se a mente não estiver trabalhando bem, se a mente não estiver desenvolvida. Vai ser qualquer outra coisa, especialmente energia astral, mas não vai ser magia negra ou magia branca. Então, a gente também vai poder colaborar, né, como aspirantes com a hierarquia na medida que nos é possível, porém, não estaremos realizando um trabalho como magos brancos se não dominarmos a ciência do pensamento e da mente. Então, a primeira coisa que o tibetano chama a atenção, se a gente quer, de fato, cooperar, co-construir algo com a hierarquia conscientemente, é preciso que dominemos, que nos apropriemos do nosso veículo mental grupal, né, individual e grupal. A gente está falando aqui de trabalho em grupo. E então, através de um ato de vontade e de consciência, de amor, consigamos manipular, manejar as energias, os recursos mentais do grupo para, assim, materializarmos, expressarmos o plano. E também vai ficar um pouco mais claro, logo mais, então, como fazer isso? Qual o propósito do grupo? Como é que a gente consegue exteriorizar através do pensamento unificado do grupo? Não é um tema tão confortável e nem tão comum para a gente. Então, eu queria saber se tudo bem até aqui, algum comentário, alguma partilha. Paulo, você falou da diferença entre magia e energia astral, foi isso que você falou? Porque comumente o que a gente pensa em que seria magia é energia astral, né? Ilusão astral, que tem algo ali, mas bastante distorcido, né? Como é típico do astral. Ninguém pode Legal. ser ninguém pode ser mago negro enquanto a vontade, essa característica, né, da alma, essa qualidade da alma, e o trabalho do pensamento não funcionem em uníssono. Olha só que interessante. Da mesma forma como não pode ser um mago branco de verdade se a vontade e o pensamento não estiverem conectados. Porque é só assim, com vontade e pensamento, que a gente consegue concretizar de fato algo, que materializar, né, de maneira eficiente algo aqui no plano material. Claro que o que vai diferenciar um mago negro do mago branco é o estado de consciência. Né? É a consciência voltada para o grupo, é a consciência voltada para o todo, é a consciência voltada para a cooperação, para o altruísmo. Mas é importante a gente saber, né, do que a gente está falando aqui, do que o mestre quer dizer. Né? Paulinho, Oi, tá. vou interromper. Eu acho interessante e até de certa forma surpreendente ele colocar que um mago negro pode existir. Existe um ser com esse nível de conexão, de pensamento e vontade,
e não ter um desenvolvimento consciente a ponto de servir como mago negro, né? É muito, muito interessante pensar como que isso acontece na prática. O tibetano, em alguns outros trechos, tá? Ele diz que para que isso aconteça, embora o indivíduo vá se desenvolvendo no caminho espiritual, porque vontade só é possível desenvolver no caminho espiritual de fato, né? E também o poder do pensamento. Mas ele diz que, em geral, isso já vem como... Não é uma tendência, mas já vem meio que uma corrupção sendo trabalhada e desenvolvida. Até que chegue nesse ponto. Não é o comum, né? Como você trouxe, né? O desenvolvimento gradual, em geral, especialmente para as almas de segundo raio, é natural que a gente pense em consciência grupal, é natural que o amor esteja presente, né? Que o altruísmo, que, enfim, que a empatia, né? A boa vontade, as corretas relações estejam presentes. Então, não é comum, primeiro, porque não é comum indivíduos tão avançados. E também, segundo, não é comum que se chegue nesse tipo de desenvolvimento ou de linha para a magia negra. Não é um risco tão presente. É importante a gente reconhecer, a gente saber que existe, mas realmente não é o mais comum, né? Agora, o tibetano dizia que na Segunda Guerra, o núcleo do Terceiro Reich era de pessoas que tinham esse estado de unificação de vontade e pensamento. Por isso que um grupo tão pequeno conseguiu fazer tanto estrago, porque eles tinham muito domínio do aspecto vontade e do controle da mente. Nada, ou quase nada, né, de amor, de altruísmo, de compaixão, de empatia, né, de consciência. Mas é interessante a gente saber que não é o comum, mas que pode acontecer. Com certeza. E faz sentido mesmo, né? Ainda que exista esse nível de desenvolvimento de pensamento com vontade, não necessariamente em princípios e valores, está acompanhando, né? Depende muito. E o tibetano diz, tá, que é isso, que começou a linha por um lado e só seguiu nesse, sabe? Meio que não foi equilibrando esse desenvolvimento, sabe? Sim, com certeza. Ficou... não foi o caminho do meio ali, foi Isso. só um caminho. Isso. Foi bem desenvolvido, mas não incompleto, né? Não abrangente. Isso. Tem se falado repetidas vezes que o mago negro é muito raro. Isso é verdade, porque o pensador criativo que tem o poder de aplicar a vontade em forma sustentada também é raro, ou seja, também é raro o mago branco, né? Porque tá faltando aí para a hierarquia pensador criativo que tenha o poder de aplicar a vontade de forma sustentada, né? Eu vou continuar aqui, que talvez fique um pouquinho mais claro para a gente. Deixe-me ilustrar. É necessário pensar em forma clara sobre essas coisas, porque à medida que estudamos a psicologia do microcosmos e chegamos a compreender seus impulsos e raios, precisamos, logicamente, ver com claridade o caminho a percorrer, a fim de trilhar a senda do altruísmo que conduz à consciência de grupo, e não o caminho do individualismo que chega oportuna e inevitavelmente, à medida que o aspecto mental se organiza, ao caminho da esquerda da magia negra. Então, como a gente está tratando aqui de uma nova forma de psicologia, de uma nova forma, né, essa psicologia do microcosmo, ou seja, de cada indivíduo, é importante a gente entender quais os tipos de raios, como cada raio pode impulsionar ou inspirar qualidades, defeitos. Então, tibetano quer trazer logo de cara, no início do capítulo, esse olhar para a gente, para que a gente compreenda, pensando como psicólogos esotéricos, como a gente pode contribuir para o correto desenvolvimento da consciência desses seres que
poderão chegar até nós, talvez nessa encarnação, ou talvez na próxima, ou daqui 2. Ou o mais importante, né, pensando em nós como grupo, construindo essa forma de pensamento, como é importante que de repente possa ser utilizada por outros estudantes no futuro, mas que a gente tenha esses detalhes em mente, que a gente compreenda que, embora não seja comum, cada raio, a gente vai ver depois, tem uma qualidade e tem um caminho que segue. Então, como é importante a gente saber disso e a gente ir inspirando as pessoas, né, assim como a nós mesmos, a um desenvolvimento equilibrado, contrabalançando forças ou influências dos raios que sejam mais potentes, dependendo ainda mais do posicionamento que esses raios vão estar, né, nessas pessoas. De repente, um raio de personalidade que é o mesmo do emocional, se o indivíduo é polarizado no emocional, vai ter uma potência muito maior. Então, é importante a gente saber de tudo isso para que a gente possa verdadeiramente contribuir para um correto desenvolvimento. Essas almas fortes que conscientemente e intencionalmente entram nos reinos da força espiritual e tomam ali o que necessitam e aquilo que escolhem, têm que trabalhar com inteligência, para que possa haver uma distribuição sábia posterior da força dentro de uma área escolhida. Então, olha só, né? Aqueles indivíduos fortes, ou seja, que já têm a vontade ali, consciente e intencionalmente. É interessante a gente pensar que vontade e consciência são bem próximos, né? Conseguem acessar algo que é de fato espiritual, se apropriam, porque aí a vontade está presente, o livre-arbítrio, consequentemente, também está presente. Então, é importante que haja inteligência e sábia distribuição. Por que é importante quando a gente faz uma meditação grupal, que a gente acessa em alguma medida a alma grupal, que a gente distribua? Mesma coisa, porque senão a gente acessou uma potência espiritual. Se a gente não irradia, isso vai causar um desequilíbrio no grupo, porque o grupo não está tão alinhado para criar um campo, né, como chama isso? Mas para sustentar essa energia até que ela possa ser harmonizada. Então, da mesma forma, o indivíduo, se ele acessa essa potência espiritual e ele não está envolvido, né, não sabe como distribuir isso, naturalmente vai causar um dano. Aqueles que sabem que formam parte das fileiras de aspirantes e possuem a perseverança que os levará adiante na meta, devem recordar que têm responsabilidade de adicionar sua cota à soma total, e que o fazem cada vez que pensam em grupo, escrevem a um colega aspirante ou meditam. Então, aqui ele já está dizendo para nós, né, aspirantes, que cada vez que a gente medita, que a gente pensa em alguém, que a gente se comunica, que a gente fortalece, a gente está construindo essa consciência grupal. E se a gente, como aspirantes, já estiver também paralelamente, além do nosso desenvolvimento pessoal, estivermos desenvolvendo consciência grupal, os riscos para que um dia a gente caia nessa armadilha do individualismo são muito menores. Porque essa qualidade de segundo raio, né, de consciência, de amor, sabedoria, né, de cooperação, estarão presentes no nosso desenvolvimento. Então, desenvolver a consciência grupal, além de ser importante para as energias aquarianas, para a nova era, para realmente construir algo, né, porque individualmente não temos potência, mas também pensando um dia mais para frente, também é uma forma de nos proteger de eventuais desvios que vão, no fim das contas, ocupar tempo. Porque mesmo esses indivíduos que chegaram a esse ponto, né, de magros negros, eles já têm um grande desenvolvimento alcançado, né? Naturalmente, essa escolha
os levou a um desvio de caminho. Mas, em algum momento, eles vão também sofrer as consequências que o karma impõe, como impõe a todos nós, para redirecionar o seu desenvolvimento para um ponto ainda mais elevado, até que atinjam, enfim, a terceira grande iniciação. É dito que, após esse ponto, né, é impossível que haja esse tipo de desvio, né? E isso é possível até a segunda iniciação, mas na terceira iniciação esse tipo de desvio não é possível mais. Então, também estão aí, né? Esses indivíduos a gente citou na Segunda Guerra, também estão aí seguindo as suas evoluções, vão ter todas as consequências aí, mas também quem não errou nunca, não é mesmo? Não estaríamos aqui se não tivéssemos errado. Então, estamos aí, sem julgamentos e trabalhando pelo desenvolvimento. Estendam a ideia, começando a partir do estudante de um grupo até o grupo mesmo, considerando-o como uma unidade grupal, o grupo, né, dentro de um grupo maior, por exemplo, do novo grupo de servidores do mundo. Assim terão uma perfeita analogia da forma com que os grandes seres trabalham. Portanto, considerem que todo o trabalho que realizam é grupal, que causa efeitos inevitáveis e contribui para a potencialidade da forma mental, forma pensamento do grupo. Então, como se, independente do grau de consciência que a gente tem, a gente está num experimento grupal, como a gente está aqui nesse momento, nessa segunda noite. A gente está num experimento grupal. Claro que... Deixa eu só desligar um negócio aqui. Perdão. Claro que quanto mais nos desenvolvermos, mais nos aperfeiçoarmos, melhor será a qualidade da forma pensamento que criaremos como grupo. Mas é importante a gente reconhecer que estamos parte aí de uma vida grupal. A segunda coisa que pretendo explicar concerne às provas que inevitavelmente se realizam agora entre aspirantes e discípulos. Estas não são só provas sobre a posição que ocupam na senda, mas também sobre a capacidade de viver no mundo como cidadãos de um outro reino. Qual reino? O reino espiritual, né? E como guardiões daquilo que o mundo, como regra geral, ainda não reconhece. Então, além das provas que são nos impostas por conta do nosso próprio desenvolvimento espiritual, por conta da vida grupal, a gente também vive numa condição desconfortável, que é viver numa sociedade que não está muito ligada para esses valores que a gente está falando aqui. De uma sociedade que é, hoje, extremamente materialista, autocentrada, egoísta. Então, isso também constitui uma prova. Graças a Deus que a gente tem um grupo onde a gente possa conversar sobre isso, onde a gente reúna pessoas, atraia pessoas através do magnetismo que estão buscando as mesmas coisas que nós estamos buscando. Isso traz companheirismo, isso traz cooperação, isso traz esperança, revitaliza os nossos esforços, aumenta o nosso idealismo, permite uma inspiração recíproca, mútua, né? Porém, a gente sabe que a grande parte da sociedade não está muito ligada ainda nesses valores. Então, isso também constitui uma prova. Muitas vezes, a nossa própria família, né, não está ligada a esse tipo de valores. Então, também isso é uma prova, né? Na medida que são aplicadas essas provas, e de tanto quanto possam avaliar, ressalto que não são aplicadas como alguns creem, em razão da afiliação a algum grupo, nem por sua determinação unidirecionada para trilhar o caminho. Então, não é porque você entrou num grupo que você vai ter provas, ou porque você está buscando o caminho espiritual, você vai ter provas. Olha só que interessante. Elas são aplicadas porque a própria alma do aspirante assim ordenou antes da encarnação. E era a vontade de suas almas
que esses, né, cada um de nós, deveriam alcançar certa medida de desenvolvimento, desconhecido até então. Atingir certo grau de despreendimento da forma e adquirir certa preparação que o liberará da vida da forma. Então, olha só que interessante. A gente já sabe disso, né? A gente já fala muito disso nos trabalhos de Hércules, quem acompanha a gente, porque o Hércules é um trabalho de provas, né? É uma mudança do caminho provacional para o caminho da iluminação. Então, a gente fala muito da mitologia que causava as provas e era, no fim das contas, a própria alma. Então, a gente já tem um pouco isso claro, mas é sempre bom relembrar, né, que as provas que estamos vivendo, e o tibetano diz, né, a vida do discípulo é uma vida de provas, é uma vida de limitações que vão sendo aí gradualmente superadas e outras vêm, porque, na verdade, é um aperfeiçoamento, um melhor aproveitamento do tempo. Então, se a alma tem uma certa maturidade, naturalmente ela vai utilizar os recursos daquele aspirante ou daquele discípulo para alcançar a sua gradual liberação da forma e também para cooperar junto à obra de exteriorização da hierarquia. Então, isso a gente não precisa ficar preocupado, ou a gente não precisa entrar num glamour astral que a nossa vida vai ser difícil, né? Provas não são necessariamente dificuldades materiais ou financeiras ou qualquer outra coisa nesse sentido. Mas a vida do discípulo, eu ia falar, o tibetano não usa o termo prova, ele usa o termo crise. Porque cada vez que a gente expande um tempo, a gente vive um platô nesse ponto, nesse estágio de consciência alcançado, e aí a própria alma precipita uma nova crise que vai proporcionar uma nova expansão, para aí vivermos um novo platô, até que num dado momento seja esgotado esse determinado aprendizado, a alma precipita uma nova crise para que a gente vá tendo expansões graduais de consciência até que a forma seja liberada ao longo das encarnações, né? E a alma possa assegurar o seu desenvolvimento, que é o desenvolvimento da consciência. Então, sempre é importante lembrar, né? A alma é a causadora de todas as provas, assim como é a causadora de todas as glórias, né? A alma é o agente causal, a alma do indivíduo e também a alma do grupo, tá? Mas aqui o tibetano deixa bem claro, porque às vezes a pessoa pode pensar que por estar dentro de algum grupo, possa estar vivenciando provas mais difíceis, e não, né? O trabalho grupal é muito mais de co-construção, né? As provas são individuais. Claro que vão ter as de grupo, de convivência grupal, de aprimoramento grupal, mas as provas são escolhidas e planejadas pela própria alma. Paulinho, Oi, tá. por isso que a gente até costuma falar que se a gente não tiver a lição, o aprendizado com uma determinada crise, ela tende a se repetir. Isso. Né? Porque aquele campo precisa ser desenvolvido antes do próximo salto aí de desenvolvimento e consciência. Então, mais um indício, né, de que é a alma que provoca, que é algo que é positivo, não é para o nosso mal. Sem apologias à crise de doenças, mas é um fato de que é a nossa evolução mesmo. Sem isso, não tem nem oportunidade de evoluir. Exatamente. E uma das armadilhas é a gente mergulhar aí nessa ilusão astral da dificuldade. E na verdade, assim, claro que tem provas, tem esse próprio nome, tem crises, mas a cada vez que se é alcançado, a limitação vai sendo vencida. Então, é uma vida rica, é uma vida próspera de oportunidades. Então, é importante só a gente pensar, porque senão a gente tende a cair num padrão dessa coisa do karma, da dificuldade. E, na verdade, assim, vão ter dificuldades, mas é o que tem de mais rico que seja possível no mundo.
porque é o desenvolvimento da consciência, né? E a consciência permeia todos os níveis para se desenvolver. Então, é uma experiência que tem provas, mas não é uma experiência limitada, né? É uma experiência de desenvolvimento, rica em desenvolvimento. Então, esse é um glamour que é muito presente na vida espiritual, que foi muito fomentado na era de peixes e que é muito importante que a gente coloque luz sobre isso. Com certeza, até porque quando a gente supera a crise, a dificuldade, a gente alcança um bem-estar diferenciado, que era Total. até desconhecido antes, né? Então, não é só sofrência, não é só sacrifício, existe esse reconhecimento de bem-estar depois da superação, né? E senão também fica aquela história de que a gente responsabiliza todos os fatores externos, né? Então, é a alma que é que eu sofro, é o karma, e aí a gente fica preso justamente em não ter qualquer ingerência sobre a nossa vida, né? E que também não é Perfeito. nada saudável. Muito bem colocado, tá? E assim, né? Cada vez que a gente cresce em consciência, a profundidade, a vivacidade com que a gente experiencia cada experiência, falando um pleonasmo, né? Mas com que a gente vive cada experiência é muito mais rica, é muito mais plena, é muito mais profunda, é muito mais cheia de significado. Então, isso também é importante a gente lembrar, porque senão a gente fica preso nos ciclos da materialidade e a gente não vive o significado, vive só o símbolo. Então, o desenvolvimento espiritual proporciona uma vivência mais rica de cada experiência, né? A ideia de que um esforço renovado para a meta da luz espiritual é a causa do problema ou de precipitação de desastres não é uma declaração de fato. O grau de disciplina a que se deve ajustar um discípulo é decidido e conhecido por sua alma, antes mesmo que ele tenha um corpo, o qual está determinado pela lei. Então, pessoal, não é desculpa para a gente falar, parei, foi demais, não estou dando conta, né? É claro que a gente precisa de vários momentos de reorganização, mas assim, tudo que está acontecendo, a alma sabe mais ou menos qual que é o nosso range de desenvolvimento, né? Não é tudo certinho, mas a alma tem um espectro ali, né? De onde pode ser o desenvolvimento antes da gente reencarnar. Então, também, de novo, né, cuidado com as ilusões, senão a gente vai criando obstáculos, criando obstruções para o nosso próprio desenvolvimento, para a gente ter uma vida mais plena em termos de conscientização mesmo. Agora, trataremos de investigar o problema das unidades de energia. Lembra que era o primeiro ponto, né, que o tibetano fala das 3 formas de energia, era a unidade de energia. E a mútua interação que subsiste no tema dos raios. Cada grupo no mundo é um núcleo. Olha só que legal. Então, é importante a gente ter esse olhar sobre o nosso grupo, esse sobre outros que a gente participa. Cada grupo no mundo é um núcleo, né, para o foco e a interação dos 7 tipos de força, 7 raios, assim como cada ser humano é um ponto de encontro para os 7 tipos de energia. 2 que estão em ascensão e 5 menos potentes. Então, quais estão em ascensão? O raio da alma e o raio da personalidade. Esses 2 vão ser os mais presentes em cada um de nós. Porém, vão haver os outros 5 que também aqui, ó, né, somos ponto de encontro para todas essas 7 tipos de energia. Da mesma forma, então, é importante a gente pensar no grupo, né? O grupo também é um ponto para esses 2 principais tipos de energia, a qualidade da alma grupal, a qualidade da personalidade grupal, mas também para os outros 5 raios. Cada grupo pode ser, portanto, um centro criador. Pode ser, né? Se a gente se esforçar, pode ser um centro criador
e produzir aquilo que é a expressão das energias controladoras do pensamento dirigido dos pensadores do grupo. Então, à medida em que a gente vai nos desenvolvendo como grupo, que a gente vai reconhecendo a alma grupal, é possível, então, produzir aquilo que é a expressão da energia da alma grupal, por exemplo, que é a controladora do pensamento dirigido, unificado, dos pensadores do grupo. Por isso é importante, né? Por exemplo, eu tenho focalizado as reuniões porque eu sou esse ponto focal que estudou, que leu e tudo mais. Mas a participação, a gente só vai ser um grupo de fato quando cada um de nós, independente de se for o Paulo, a Thalita, o Guilherme, a Vera, qualquer um que estiver focalizando a reunião, se cada um de nós estivermos conscientes no reino do pensamento, refletindo, analisando, construindo esse pensamento grupal. Se não for assim, a gente não vai ser um grupo de fato, dentro daquilo que a expressão permite, né? Dessa potência que é o grupo. A gente não vai ser. Vai ser um punhado de pessoas seguindo um pensamento. Então, para que a gente seja um grupo de fato, é importante cada um se apropriar da sua mente e, principalmente depois, permitir que a mente grupal reflita através de cada mente individual. Segundo o ponto de vista daqueles que observam e guiam, ou seja, da hierarquia espiritual, cada grupo constrói algo que seja relativamente tangível e está governado por certas leis de construção. Então, a gente vai estudar um pouquinho melhor quais são essas leis de construção. E o livro Um Tratado de Magia Branca é quem trata especificamente sobre as leis da construção. Por isso que a gente falava antes, no comecinho, o tibetano falava sobre a magia branca e a magia negra. Mas o que rege a magia são essas leis de construção, tá? O grande trabalho dos construtores prossegue de forma constante. A gente está falando aqui um pouquinho dos construtores da forma, que são os grandes devas, né? Frequentemente, o que se constrói, lembra que eles vão a partir do pensamento do grupo, né? Então, às vezes, o grupo consegue se utilizar dessa potente ajuda dos devas, mas, às vezes não, frequentemente, o que se constrói é incipiente, fútil, sem forma ou propósito, e não serve aos deuses e nem aos homens. Então, muitas vezes, tem muitos grupos que têm muita boa vontade, mas se não estão, de fato, focados na alma, procurando acessar a alma grupal, procurando compreender essas leis de construção, aí aquilo que se produz não vai ter clareza, não vai ter organização, não vai ter a qualidade correta de amor, vai ter mais energia emocional. Aí foi utilizada essa energia potente de construção dos devas, né, dos construtores, para quê? Para não ser útil nem para a hierarquia, nem para os homens. Então, por isso que é tão importante a gente aproveitar esse espaço que a gente tem aqui como sagrado, né? Já que a gente está aqui junto, que a gente escolheu estar quando a gente poderia estar fazendo um monte de outras coisas. Se a gente quer estar juntos, a gente tem aspiração por estar juntos, a gente tem um texto que é de luz, né? Que é uma expressão da luz. É importante que a gente se esforce, cada um de nós, para que de fato funcionemos como grupo e que de fato construamos como grupo, que o produto dessa construção tenha alguma utilidade. A raça como um todo está entrando numa era em que a mente está se tornando um fator potente. A gente sabe que a gente está na quinta raça, na quinta sub e no quinto ramo, né? Que tudo refletem o quinto raio, que é o pensamento concreto. A maioria está aprendendo a manter a mente firme na luz. E, em consequência, são receptivos a ideias que eram até então desconhecidas. Se um grupo
se um grupo de mentes pode atrair-se mutuamente e fundir-se numa síntese adequada, e se, em suas meditações individuais e diárias, se mantiverem focalizados e orientados no que pode ser aprendido, captarão grandes conceitos e intuirão grandes ideias. Então, olha que a porta da oportunidade está aberta. Né? A gente está falando desse pequeno grupo, mas é óbvio que isso é uma ilustração. Né? No fim das contas, o tibetano está se referindo aqui ao próprio novo grupo de servidores do mundo, que é aquele grupo que pode, pela primeira vez na história, mediar entre a humanidade que está, sim, receptiva, crescentemente buscando o desenvolvimento da mente e a hierarquia. Então, esse pequeno grupo eu citei só para ficar mais tangível para a gente, mas esse pequeno grupo aqui, ele faz parte de outros grupos que a gente faz parte e, principalmente, né, o nosso olhar, a nossa consciência deve estar olhando para o trabalho do novo grupo. Os homens podem aprender a pensar como grupo e chegar à manifestação das ideias intuídas sobre a verdade e a beleza do plano, que é o que um discípulo faz. Em alguma medida, o discípulo acessa esse plano. Agora, quando a gente pensa num grupo planetário, a gente está pensando num discípulo planetário, né? E o novo grupo tem essa capacidade de não, então, só acessar o plano da alma ou da alma grupal, mas sim acessar em alguma medida o plano que é desenvolvido pela hierarquia espiritual. Dessa maneira, se poderá construir uma bela criação que incorpore um princípio divino. Reflitam sobre isso. Procurem capacitar-se para registrar tais ideias. Treinem para formulá-las em pensamento e transmiti-las, a fim de que outros também possam captá-las. Então, olha que interessante, 3 pontos que o tibetano nos solicita aqui, né? Capacitar a mente para registrar tais ideias. Como que a gente faz isso? Meditação, né? No acesso, na conexão com a alma, a luz da alma vai sensibilizando a matéria mental e transformando essa matéria, sutilizando. Aí essa matéria mental pode registrar com mais facilidade aquilo que é verdadeiramente intuitivo, que vem verdadeiramente de Budi. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Meditem, em outras palavras. Segundo, né? Treinem para formulá-las em pensamentos. Então, é um próprio treinamento da mente. É reflexão, é ponderação, é estruturação do pensamento, é tentar, igual a gente está fazendo aqui, acessar a ideia, que na verdade, no fim das contas, a ideia para a gente é mais fácil, porque tem o livro materializado. Então, quando a gente está lendo sobre isso, a gente está já tendo acesso à luz, e o nosso trabalho como grupo já é esse segundo, né? Que é formular isso que a gente está estudando através de pensamento. É a construção de um pensamento grupal. E aí, qual que é o terceiro? É transmitir. Irradiar essa forma pensamento grupalmente construída, a fim de que outros possam captá-la. É o que a gente faz na meditação da lua cheia, por exemplo. Quando a gente... Lembra que eu estou enviando os textos sobre Aquário? Já é a luz, né? O mestre já trouxe e outros discípulos trouxeram isso para a gente. Então, o nosso papel é refletir, ponderar, é construir uma outra forma de pensamento e, então, como grupo, na meditação, irradiar. Porque aí, então, num plano mental concreto, essa forma de pensamento magnetizada com a energia da alma pode, então, se exteriorizar. Perdão. E inspirar outras mentes no desenvolvimento. Isso é um trabalho de magia. Tal é a natureza do verdadeiro trabalho que devem realizar os novos grupos. E os estudantes que possam captar hoje essa ideia
terão a oportunidade de realizar algo deste trabalho pioneiro. Então, muito mais do que a gente estudar esse texto para a gente ficar mais sabido, ou mais inteligente, ou mais culto, o propósito desse estudo, e de todos os outros que a gente faz em grupo, na verdade, é a construção, é a contribuição na construção de uma nova forma de pensamento a respeito da cultura espiritual que entrará em vigor na plenitude da nova era. Então, muito mais do que qualquer outra coisa, o nosso trabalho é cooperar com pequenos tijolos que construirão aí o caminho para nova era, para uma nova cultura espiritual que esteja em vigor na nova era. O tibetano vai falar um pouquinho mais para frente que muito disso só vai ser visto no próximo ciclo. Então, para que a gente também baixe as nossas expectativas em relação a ver concretizado todo esse plano numa medida ampla, mas eu tenho certeza que em pequenas medidas a gente vai percebendo e reconhecendo essa construção, essa expressão, essa exteriorização da hierarquia das almas grupais. Mas é importante a gente pensar que a gente está fazendo um trabalho pioneiro, que a gente está fazendo um trabalho de base, para que depois possa ser melhor desenvolvido. Sabe tem aquele ditado árabe que diz que quem planta a tâmara é quem tem uma consciência elevada, porque a tâmara demora 90 anos para dar frutos. Então, você nunca está plantando para você está plantando para as novas gerações. É um pouco isso que a gente está fazendo aqui, mas talvez nós mesmos encarnemos em outros corpos futuros e possamos aprimorar ou, quem sabe, utilizar o produto dessas formas de pensamento junto com a nossa irmã humanidade. Você lê só mais um trechinho, que a gente já está no horário. Um indivíduo avançado e equilibrado tem sido sempre capaz de intuir e concretizar ideias. A gente está falando aqui de indivíduos, né? Os grupos de estudantes que meditam em forma sincronizada devem agora fazer o mesmo. Então, antes, no passado, isso não era possível, porque não tinham grupos de pessoas como nós, como o novo grupo, né? Tinham indivíduos avançados, isolados. Hoje em dia, a gente está num momento da humanidade que a gente está aqui, como muitos outros grupos estão, e é possível, então, a gente compartilhar os nossos recursos. É possível a gente, cada um, dar suas ideias, construir, né? Invocar a própria alma individual, invocar a alma grupal, se é que esse termo alma individual está correto, né? Mas é só para ficar didático. Mas a gente está num momento muito oportuno de tamanho desenvolvimento, embora ainda haja tanto a desenvolver, mas que é possível que grupos se reúnam e não mais indivíduos tenham que fazer esse tipo de trabalho sozinho. E, naturalmente, a potência do grupo é muito maior. O empenho demonstrado em sincronizar o esforço não se relaciona com o elemento tempo, mas sim com a unidade de intenção e propósito. Então, o mais importante aqui é a gente pensar em qual é a nossa intenção e qual é o propósito, quando a gente está pensando numa construção grupal. No reino da intuição, existem coisas maravilhosas. Hoje é possível fazer contato com esse reino, como grupo. A raça tem agora o privilégio de contatar essa nuvem de coisas cognoscíveis, a qual se referiu o antigo vidente Patanjali, em seu 4º livro de aforismos. Ou seja, né, essa nuvem das coisas cognoscíveis é o plano búdico, né? É o plano da verdadeira intuição. Está tudo lá. Só que a gente precisa construir o nosso Antakarana para acessar. E a gente consegue, com mais facilidade, com mais potência, como grupo, acessar essa nuvem das coisas cognoscíveis. Hoje, então, é possível precipitar essa nuvem de chuva para que os cérebros humanos de todas as partes possam registrar esse contato.
Até agora, esse foi o privilégio do raro e iluminado vidente. Assim, se introduzirá a nova era, um trabalho de construção coletiva, e penetrará o novo conhecimento na mente da humanidade. Isso pode ser demonstrado na prática se aqueles que se interessam por esse tratado sobre os 7 raios conseguem sintonizar-se e pensar com clareza, e com a mente equilibrada e iluminada, tentem compreender o que é um relativamente novo aspecto da verdade. Eu vou marcar aqui. Para a gente não perder. Tudo bem até aqui? Quer dizer, hoje é onde a gente vai mesmo, né? É um pouco denso no sentido de profundidade, de não ser algo que a gente está tão acostumado, mas a gente vai ver, peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque conforme a gente for lendo, inspirado pela mente grupal, pela alma grupal, vai ficando mais claro. Eu também tive bastante dificuldade a primeira vez que eu li, mas com o passar do tempo, com o passar do texto, vai ficando mais claro. Então, eu queria saber um pouquinho como é que vocês estão, como é que tá para vocês. Contribuições, dúvidas? Paulinho, eu tenho uma dúvida. Quando você comentou da meditação, 1, 2, 3, no quarto parágrafo antes de você ter marcado ali, que a gente, aí você até comentou, vamos meditar, meditar, meditar. Aí para a gente formular pensamentos e transmiti-las. Essa transmissão seria, a gente tem que fazer alguma intenção do que a gente concluiu em cada meditação? Ou isso, eu fui muito no concreto, assim? Não, seu raciocínio faz muito sentido. Nas nossas meditações individuais, a gente vai alcançando esse primeiro ponto, também na grupal, mas ele é sustentado pela meditação individual, tá? Essa iluminação da mente, né? Isso é conseguido à medida em que a gente se disciplina e se esforça na nossa meditação pessoal. Quando a gente pensa na construção da forma pensamento, aí é um trabalho grupal. Aí é o que de melhor cada indivíduo pode contribuir com o grupo. E aí, então, a irradiação também não é do indivíduo, também é do trabalho do grupo. Por exemplo, a gente está de manhã, né? Terça-feira, a gente está fazendo um estudo do caderno de meditação criativa. Quinta-feira, a gente faz a meditação das corretas relações humanas. É um exemplo típico. Então, a gente medita todos os dias da semana. Então, durante esse processo de meditação, a gente vai se iluminando de pouquinho em pouquinho, né? Mas é construído, a partir do ritmo, o fluxo é construído. Aí, quando a gente reflete juntos, a gente constrói a forma pensamento juntos. E aí, por exemplo, quando a gente faz a meditação das corretas relações, a gente está irradiando o produto que foi construído pelo grupo. Aqui a gente está fazendo mais ou menos junto, né? Não em dias separados. Então, cada um de nós está com seu processo de construção, de iluminação a partir do desenvolvimento pessoal. Quando a gente se reúne, a gente está construindo juntos uma forma de pensamento sobre psicologia esotérica. E aí, o produto da nossa reflexão já é a irradiação. Tanto aquela que a gente faz no começo, que é uma irradiação mais abstrata, mais da qualidade de amor, mas enquanto a gente está como grupo refletindo, e o próprio produto da nossa reflexão já é uma irradiação. Por exemplo, nós estamos colocando os vídeos no YouTube. Também é uma forma de exteriorização, de outras pessoas acessarem essa forma pensamento grupal. Então, também é uma forma de irradiação. Claro que o tibetano está falando aqui no subjetivo, né? Da gente irradiar mesmo, porque é muito mais importante nesse momento que a gente vive do que a expressão concreta é o que se constrói subjetivamente. Ai, entendi. Muito obrigada.
Imagina. Contribuições, dúvidas, partilhas? Paulo, sobre a questão lá daquela magia branca, magia negra, hoje a gente tem muitos grupos que se transformam em seitas, embora não sejam de origem na seita, e que a gente vê o seguinte, que o líder do grupo tem um certo avanço em termos de uso da energia, né? Mas o que me parece que há uma distorção no final e até consegue reunir um grupo grande de seguidores, vamos chamar assim, ou adeptos, quer que seja, mas no final isso desmorona ou causa prejuízos enormes. Isso porque talvez a grande diferença do que você falou é que no caso da magia branca é você usar essa energia e essa força em prol do serviço mesmo, né? De você estar com intenção com relação a grupos ou à humanidade. E no outro caso, usa as mesmas ferramentas, mas por um usufruto próprio. Seria isso? Basicamente é isso. E me parece, Gui, que sem ir tanto nessa coisa do bem e do mal, pensando de forma inteligente mesmo, quando a gente faz um desenvolvimento mais equilibrado, as consequências disso vão ser mais equilíbrio, mais luz, mais expansão. E quando você faz um desenvolvimento desequilibrado, a consequência natural desse processo escolhido de desenvolvimento vai procurar se equilibrar em alguma medida. Então, muitas vezes é o ruir desse empreendimento que vai proporcionar uma reequilibração. Agora, muitas vezes, em relação ao que você falava primeiro, muitas vezes apenas o indivíduo central que a gente pode chamar de mago. A maioria dos seguidores é emocional. Não tem esse trabalho de cocriação. Por isso que ele diz, né? Magos negros são raros, porque é só o cara que realmente já tem uma certa integração, já tem um desenvolvimento da vontade e do pensamento. A maioria ele atrai porque ele é magnético, porque ele desenvolveu em alguma medida, esse próprio desenvolvimento foi forjado ao longo de várias encarnações. Então ele tem uma aura magnética que atrai pessoas para aquele determinado campo que ele está ali atuando, né? Mas sim, é nesse sentido. Só para a gente entender que ainda assim essas pessoas que vão, muito possivelmente não têm esse estágio de desenvolvimento, por isso que o que elas fazem também não tem tanta relevância. Porque o quem faz é o indivíduo, aí ele vai ter o karma dele, mas não tem tanta relevância para a humanidade, porque não é uma união grupal, né? É um indivíduo que tem seguidores. Né? Da mesma forma que muitos indivíduos têm seguidores que trabalham para o bem comum, e é raro grupos de magos brancos, né? Porque precisa desenvolver a vontade e a mente. É isso que o tibetano propõe, e muitas outras escolas propõem, né? De desenvolvimento discipular. Como está aí, desde o próprio trabalho do Cristo com seus discípulos, né? Não é de agora. É que a gente pensa no esoterismo como uma forma, no esoterismo moderno, como uma forma melhor estruturada, porque é possível se falar em termos que antes não faziam. Mas é o que a gente pega, por exemplo, na escola socrática ou na escola pitagórica, né? É o mesmo treinamento discipular, ou né, no próprio Evangelho do Cristo, no próprio budismo, né? Então é só por conta disso mesmo, né? Hoje, por conta da evolução da humanidade, é possível que mais pessoas consigam. Isso aqui não precisa ser velado, né? Como eram as escolas iniciáticas. Hoje em dia, podemos falar disso abertamente, né? Porque mais pessoas respondem a esses ensinamentos. Tem um seriado, acho que na HBO, que chama The Vote, o Voto, e tem Não vi uma ainda. sequência, mas é muito legal. E é sobre uma empresa chamada
X, I, U no formato de V, como fazem os latinos, né? E M. Então, Nixium, uma coisa assim. É sobre um cara chamado Kate Ranieri, que ele monta essa empresa e ele consegue fazer passar 16 mil pessoas por essa empresa. E é muito interessante os métodos que ele usa. Ele se junta a uma tal de Nancy Salzman, que é uma enfermeira, mas que entende de hipnose, de programação neurolinguística. E no final das contas, eu não vou contar para vocês assistirem, mas no final das contas há uma distorção. Quer dizer, ele consegue 1000 ferramentas que a gente entende como legítimas. Uhum. O grande problema é que no final, e muita gente sai bem com isso, inclusive quem faz parte disso durante 12 anos, é o diretor daquele filme Quem Somos Nós. Uhum. E ele aparece bastante fazendo declarações, né? Porque ele entra e depois ele sai. Mas vale a pena assistir isso, porque diferentemente do Osho, Uhum. o cara ele assumiu uma coisa inteligente, que foi começar com o problema, mas depois ir mostrando todo o desenvolvimento interessante do testemunho das pessoas, embora a gente já saiba no que isso vai dar. É interessante porque, dentro daquilo que a gente está estudando agora, eu consegui identificar, mesmo na história do Rasputin, como um mago que chegou até um certo ponto, né? Mas depois desse ponto tudo vira tragédia, porque ele não... né? É muito interessante. Por isso que, se a gente for além do texto e for experimentando o texto como uma maneira de enxergar esses estudos que a gente faz paralelo, é muito rico, né? Sim. Aliás, deixa eu só perguntar, o livro do tibetano, que é escrito pela Alice, né? Se chama Tratado de Magia Branca? Tratado de Magia Branca. Ah, tá, porque eu achei um PDF, tá, ok. Obrigado. Nada. Eu acho que eu vou encerrar a gravação, então.